Solo Leveling, capítulo 231. O diretor da Associação Hunter Beryl da América, David Brennan, no momento estava prestes a enlouquecer de frustração. O que a Associação dos Caçadores Coreanos disse? Eles ainda não fizeram nenhum anúncio oficial, senhor. Então, por que diabos você está aqui na minha sala? Mas, senhor... O diretor não havia chamado o funcionário para o escritório? O subordinado só pôde ficar parado ali e piscar seus olhos. A irritação do diretor atingiu o topo de sua cabeça e ele gritou alto. O que você está fazendo aqui? Vá para sua sala e comece a trabalhar. Você deve receber uma resposta do presidente da Associação Coreana, nem que para isso você tenha que enforcá-lo. Eu sinto muito, senhor! Rápido, saia daqui e descubra que diabos está acontecendo. Vá agora mesmo! O diretor expulsou o chefe de departamento de inteligência de seu escritório, mas a sua raiva não havia passado e ele continuou a ferver por um longo tempo. Um enorme portal, considerado muito maior do que aquele que apareceu nos céus da capital coreana, apareceu no Canadá. Uma nação aliada que fazia fronteira com os Estados Unidos, e não demoraria muito para que as chamas da destruição que se espalhavam no Canadá chegassem até o solo americano. No melhor cenário possível, essa crise do portal também terminaria de forma semelhante que nem aconteceu na Coreia. E se os monstros que o caçador Sung Ji-woo comandasse caíssem desse portal? Isso seria a melhor coisa possível. No entanto, esse era o verdadeiro problema. Aquele que tem todas as respostas, o próprio caçador Sung Ji-woo, e assim como a Associação Caçadora dos Coreanos, vinham se mantendo calados até agora. Do momento que os 8 superportais apareceram no mundo, 3 horas haviam se passado. Enquanto isso, o governo americano exigia uma resposta da Associação Hunter Beryl. Pensar que a gente, que é uma das maiores agências de inteligência americana, não tem escolha a não ser esperar pelas respostas dos coreanos. Quem poderia imaginar que tal coisa pudesse acontecer? Não é à toa que o diretor estava tão ansioso, pulando de cima para baixo em seu lugar. O diretor continuou a soltar um suspiro após o outro, antes de perceber que havia um sinal sonoro vindo de seu telefone. Ele agarrou o aparelho e latiu alto. O que foi? Senhor, o presidente está procurando por você. Diga a ele que eu não estou aqui. Mas senhor... O diretor bateu o telefone no gancho como se estivesse jogando fora e ficou olhando para o teto. Mas então, o chefe de departamento de inteligência, o cara que ele acabou de mandar sair da sala, voltou sem fôlego para dentro de seu escritório. Diretor? O que foi? O que você está fazendo aqui de novo? O diretor puxou o telefone para jogá-lo em seu funcionário e ele rapidamente levantou os braços. A Associação Coreana dos Caçadores nos enviou uma mensagem! Quase instantaneamente, a expressão do diretor deu uma virada em 180 graus e um sorriso brilhante agora estava gravado em seu rosto. Você está vendo? Tudo que você tinha que fazer era apenas tentar. O diretor colocou o telefone no gancho novamente e se aproximou de seu funcionário. Ok, então o que eles disseram? Bem, a questão é... Eles disseram que, se quisermos aprender mais sobre os portões gigantescos, devemos ir para a Coreia imediatamente. Mas quem deve ir para a Coreia? Eles dizem que não se importa, desde que seja um representante designado pelo governo. O diretor percebeu mais uma luz piscando em seu telefone e pegou o aparelho. Diretor, se você continuar evitando as chamadas do senhor presidente... Ele rapidamente colocou o telefone no gancho e se dirigiu ao chefe de departamento de inteligência com uma expressão determinada. Certo, diga a eles que eu estarei lá. Algumas horas depois. Os representantes de todos os países que receberam a convocação emitida pela Associação de Caçadores Coreanos rapidamente embarcaram nos aviões que o esperavam.
Que mudança surpreendente foi essa? Menos de 2 anos atrás, a força dos caçadores da Coreia era tão patética que eles até perderam um novato ranqueado como classificação S para os Estados Unidos. Mas agora, eles estavam convocando líderes do mundo inteiro para sua porta. Mas então, com a aparição de um único caçador, tudo isso mudou. O homem que fez os monstros que saíram de um portal gigantescos obedecê-lo. Se fosse aquele homem, ele até mesmo poderia ser capaz de explicar a identidade desses portões supermassivos que cobrem todo o céu do mundo. As respostas de todas as perguntas que eles tinham estavam apenas na mão de uma única pessoa. O problema aqui agora era que eles não poderiam usar a força ou a concessão para arrancar tais respostas de seu oponente. É por isso que alguns figurões que são perfeitamente adequados para representar seus países, como por exemplo presidentes, primeiro-ministros, diretores de órgãos governamentais e até mesmo líderes de várias associações dos caçadores, estavam agindo rapidamente depois que a Associação Coreana pediu que eles viessem. Por acaso mais alguém confirmou que estava vindo? Não, senhor, ainda são os 152 países, conforme relatado no briefing dessa manhã. O presidente da Associação Caçadora dos Coreanos, Woo Jin-cho, examinava pessoalmente cada um dos relatórios detalhando o andamento da situação. Senhor, o representante da Hungria acaba de chegar no aeroporto. Da Hungria? E quem está vindo? O próprio presidente do país, senhor. E a Desi Arno veio pessoalmente. Mas que droga! Quando o importante dignatário estrangeiro vinha para uma visita, uma pessoa que ocupava um cargo semelhante deveria recebê-lo. Essa era a etiqueta estabelecida. Infelizmente, a Associação Caçadores dos Coreanos não tinha liberdade para se preocupar com tal etiqueta agora, já que todos estavam vindo ao mesmo tempo para o país. Certo. Alguém o guie para um hotel adequado. Sim, senhor. O funcionário respondeu de forma ríspida e estava prestes a se virar para sair. Mas então, ele estava hesitante em outra coisa. Woo Jin-cho percebeu a situação e parou de examinar os documentos e levantou a sua cabeça. Você tem mais alguma coisa para me dizer? É que... O funcionário pensou um pouco mais antes de reunir coragem o suficiente. Senhor, o que você ouviu ontem do caçador Sung Ji-woo? Eu nunca vi você tão pálido. O funcionário simplesmente não podia esquecer a cara de seu chefe antenoite. Então, embora ele soubesse que estava sendo indelicado, ele ainda tinha que perguntar. A expressão do presidente Woo Jin-cho endureceu como uma rocha. Senhor, me perdoe, eu tenho a ciência que perguntei algo desnecessário. Não, tudo bem, não é isso. É que eu apenas estou me sentindo infeliz de ter que relembrar deste fato. Ele acabou por relembrar tudo que a ponta dos dedos do caçador Sung Ji-woo o mostrou. O exército de dragões frenéticos saindo de um lado da escuridão e então um dragão verdadeiramente enorme seguindo por trás deles. Era tão grande que na verdade não parecia nem se mover. Era como se o tempo estivesse parado, embora ele estivesse voando com uma velocidade semelhante aos outros dragões do exército. Ele possuía uma aura tão incrível que nem mesmo a força combinada de cada um dos caçadores do mundo atacando ao mesmo tempo poderia o arranhar. Aquela criatura emitia uma pressão tão avassaladora que poderia queimar todo mundo com apenas uma única respiração. Ele não queria enfrentar aquela coisa, independente do nível de poder que ele pudesse ganhar, independente da recompensa prometida no final, ele não queria enfrentá-la de jeito nenhum. Desculpe, mas eu não posso te contar o que o caçador Sung Ji-woo falou. Ele respeitava ainda mais o caçador Sung Ji-woo porque esse não planejava fugir, mas sim ficar e lutar, mesmo sabendo que tais inimigos poderosos existiam. Espere, agora que eu pensei sobre isso, o que o caçador Sung deve estar fazendo? Ei, a propósito, você sabe onde está o caçador Sung Ji-woo neste momento? Sim, senhor. Acreditamos que ele está descansando atualmente dentro da casa de sua família. Jin-woo colocou a panela de guisado bem quente que ele havia preparado em cima da mesa de jantar. A expressão de Jin-ah iluminou-se por um instante. Uau! Cheira tão bem!
Por outro lado, a sua mãe parecia bastante arrependida por ter que deixar seu filho ocupado cozinhando a sua comida. Filho, eu deveria ter feito isso, você sabe. Ji-woo sorriu e respondeu sem pressa. Eu queria mostrar minhas habilidades culinárias que eu aprendi nesses últimos anos, mãe. Levada pelo incentivo contínuo do filho para que ela provasse a sua comida, sua mãe sorriu e pegou a colher. E aí, mãe, o que achou? Está muito bom, né? Vendo como a sua mãe parecia surpresa, Ji-woo não pôde deixar de se apavorar por um pouco. Eu também não sabia, mas ele tem um talento para cozinhar, sabe, mãe? Experimente este aqui também, está muito bom. Enquanto a sua irmã elogiava suas habilidades culinárias, Ji-woo percebeu que a expressão de sua mãe estava mudando aos poucos e por isso perguntou a ela com cuidado. Mãe, o que foi? Ela gentilmente colocou a colher de lado e perguntou de volta. Filho, me diga. Eu devo me preocupar com alguma coisa? Ji-woo fez o possível para manter uma expressão alegre e feliz em seu rosto. O que você quer dizer com isso, mãe? Seu pai costumava me preparar refeições para mim antes que ele saísse de umas missões perigosas, sabe? Seu filho nunca tinha feito algo assim, mesmo quando ele foi para o Japão lidar com aqueles monstros gigantes, ou mesmo quando ele foi para o centro da cidade enfrentar o portal que saiu seu exército. Mas agora que ele havia feito isso, a sua mãe começou a ficar preocupada de repente. Tal pai, tal filho, é? Quer dizer que eu me pareço até nisso com ele? Ji-woo cuspiu brevemente a sua reclamação, que não era realmente uma reclamação em sua cabeça, e virou na direção de sua mãe. Pode ficar tranquila, mãe. Não há nada que você tenha que se preocupar. Era difícil dizer se ela queria continuar sendo uma fonte de força para seu filho, ou se talvez ela tenha realmente acreditado na resposta dele. Mesmo assim, ela sorriu e pegou a colher novamente. Mais ou menos na hora em que a refeição estava chegando ao fim, me desculpe, meu senhor. Ele ouviu a voz de Belion. Como você ordenou, os soldados agora já estão em posição. Certo, tudo bem, entendi. Como se esperasse por essa chance, Beru também ergueu a sua voz. Oh, meu rei, a hospedagem preparada especificamente para você também foi concluída. Certo, obrigado. Ele não pediu para que fosse construído em primeiro lugar, então ele não ficou animado. Ji-woo terminou de receber os relatórios de seus marechais e lentamente se levantou de sua cadeira. Obrigado pela refeição. Mas então, as suas mãos que estavam preparadas para pegar os pratos vazios pararam de se mover após ele sentir ruídos vindo do lado de fora. Passos. São 4 pessoas. Ele também pôde ouvir seus corações batendo de forma descontrolada em excitação. Embora não fizesse diferença para ele, nenhum dos 4 era caçadores, eram apenas pessoas normais. Certamente não haveria nenhum ladrão maluco suficiente para atacar a sua casa. E além disso, a entrada do prédio estava sendo vigiada pelos agentes da divisão de monitoramento da Associação Coreana. E, portanto, nenhum repórter conseguiria chegar até aqui. O coreano rapidamente foi até a porta de entrada da sua casa. E a primeira coisa que ele viu depois de abrir a porta foram 3 jovens bem constituídos em ternos pretos, como se fosse de alguma agência de inteligência ou algo assim. Eu posso ajudá-los em alguma coisa? O trio de jovens bem constituídos deu um passo para o lado e revelou o homem que estava de pé bem atrás deles. Senhor caçador Sung Ji-woo, eu peço desculpas por ter vindo tão tarde assim e sem avisar. Mas eu poderia falar com você em particular apenas por um tempo? Ji-woo reconheceu a pessoa em sua frente e levantou a sua voz. Presidente Yu Mi-young? É isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, está começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado
Fui!